Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, que o Senhor possa te abençoar neste tempo. Vamos lá, Crônicas, sim, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, verso 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. E a palavra é esta, sem, com S, ou seja, não tinha. Israel teve por muito tempo, esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. É claro que se a palavra está dizendo, não é que existe o verdadeiro, é porque nós sabemos que existem os falsos deuses, os falsos nomes, as falsas doutrinas. E o verdadeiro Deus, qual é? O verdadeiro Deus é aquele que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque é o Senhor Jesus que nos leva ao Pai. E eu preciso entender que o Pai, o verdadeiro, ele não pode fugir à sua palavra. Então eu só estou com o verdadeiro quando eu estou fazendo aquilo que realmente ele me ordenou, e não uma doutrina ou um conjunto de dogmas, porque o que acontecia aqui neste tempo era isso: as pessoas estavam se entregando a outros nomes, a outros deuses, porém diziam, nós temos Deus, mas que Deus que eles estavam tendo? O que não era verdadeiro. Então veio esta palavra, está por muito tempo sem o Deus verdadeiro, o Senhor Deus de Israel. Mas também disse que estava sem sacerdote. Sacerdote era aquele que orava. O sacerdote, ele ainda hoje, ele ora, ele apresenta causas. Sim, ele leva até ao Senhor tantas e tantas situações. Então a palavra diz que está faltando, estava sem sacerdote. E se a gente traz para cá, hoje também está faltando sacerdote e sacerdotisa em casas, lá no trabalho, sim, por todo lado, pessoas que oram, apresentam situações, intercedem, não apenas pessoas que têm cargos, não, mas pessoas que são constituídas por Deus como verdadeiros sacerdotes, porque entendemos que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, mas ele nos constituiu sacerdotes. Para quê? Para proclamar as suas verdades, ou seja, proclamar aquilo que é verdadeiro, do Deus verdadeiro. Então não pode faltar sacerdote, mas também falou que faltou então a lei, porque o sacerdote, ele também ensinava a palavra de Deus. Se falta sacerdote, falta a lei. Se falta sacerdote para ensinar, pessoas para ensinar a palavra, também vai faltar o quê? A palavra de Deus. Querido, sem a palavra de Deus pregada na sua casa, na sua igreja, pregada para todo lado e principalmente aos nossos corações, nós não iremos em nenhum lugar que esteja sob a aprovação de Deus, porque é a palavra de Deus que é lâmpada, sim, a palavra de Deus que é luz, a palavra de Deus que nos ilumina para que possamos tomar decisões acertadas. Então não pode faltar a palavra. Mas você vê que por que faltou a palavra? Faltou a lei, porque não tinha sacerdote para ensinar. Por que não tinha sacerdote para ensinar? Porque eles já não estavam mais vivendo ali junto ao Deus verdadeiro. E como é que eu sei que eu estou fora do Deus verdadeiro? Quando eu não pratico o que o Deus verdadeiro me ordena a praticar. Quando eu já estou construindo outras situações, quando a minha fé, ela já não está mais no Senhor Jesus, e sim em tantas situações e até mesmo em outros nomes nestes tempos. Então eu preciso buscar a Deus. E aqui no verso 4 diz: mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Chegou esse tempo que a angústia foi tanta sobre um povo que não tinha lei, não tinha ensinamento, não tinha líder, não tinha sacerdote, não tinha o Deus verdadeiro. A angústia foi tanta que eles precisaram voltar e buscar o verdadeiro Deus
novamente. Chegou este tempo para as nossas vidas, buscar Deus verdadeiramente, porque quando eu busco verdadeiramente a Deus, eu encontro o Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro, Ele é Pai, e eu acesso o Pai através de Jesus, e eu sou guiado pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Não é por doutrina de religião alguma, mas pela palavra de Deus, que precisa ser suficiente na sua vida. A palavra diz em Hebreus 4 que ela é eficaz, ela funciona de Gênesis a Apocalipse. Aleluia! Naqueles tempos não havia paz. Está escrito aqui no verso 5, não tinha paz, muitas eram as perturbações. Mas por quê? Porque eles não tinham leis, não tinham sacerdotes e não tinham o verdadeiro Deus para que eles pudessem interceder, buscar. Por que não tinham? Porque eles abandonaram. Deus estava o tempo todo disponível, como é hoje. Como é hoje. O Senhor, Ele está disponível. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Esta é a palavra de Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Nós temos sim um sumo sacerdote, Ele é Jesus. Um sumo pastor, Ele é Jesus. Um Deus verdadeiro, todo-poderoso, o Deus de Israel. Mas é preciso você restaurar este altar aí na sua vida agora. Está faltando lei, está faltando a palavra de Deus, traduzindo para os tempos de hoje. Falta a palavra, restitui. Está faltando quem ore, quem ensine. Quem sabe é você que vai agora despertar para esse tempo. Não está cultuando o Deus verdadeiro, está cultuando o Deus da mentira, o Deus do engano. Chegou o tempo de mudar, chegou o tempo de parar. Se a Bíblia diz que Jesus é o único intermediador, se a Bíblia está dizendo, creia nessa verdade. Se ela está dizendo que é só o Senhor que cura, que salva, creia nessa verdade. Se ela diz que é a própria palavra que nos conduz, creia nessa palavra. Por quê? Porque Josué diria que não é para nós sairmos nem para a esquerda e nem para a direita, mas cumprirmos com a palavra, porque ela é suficiente. Em Salmos também diz isso: aquele que medita de dia e de noite, ele será bem-sucedido. Então nós precisamos entender que há esse tempo de restauração. Não podemos ficar mais sem lei, ou seja, sem a palavra de Deus. Não podemos ficar mais sem sacerdote, ou seja, sem pessoas que ensinem, que ore, que apresente, que busque a Deus. Não estamos falando de religião nem de cargos nas igrejas, não, estamos falando de posição. Às vezes você pede para todo mundo orar para você, mas quando que você vai começar a orar para você e para outras pessoas? Quando que você vai se posicionar? Quando que você vai praticar a palavra de Deus? Sim, está num tempo de voltar a cultuar o Deus verdadeiro, o Senhor Deus de Israel. Não, Ele não tem 1500 anos. Ah, meu Deus, Ele é de eternidade a eternidade. Ele está acima de dogmas, Ele está acima de vãs doutrinas, Ele está acima. Ele está nos céus, mas também querendo viver aí dentro de você. Então, receba Jesus aí no seu coração, receba o Espírito Santo aí em você e seja o templo e morada do Deus verdadeiro. Aleluia! E para que você seja esse sacerdote nesse tempo, para que você seja um Asa nesse tempo, que era o rei ali, não é, que recebeu uma direção de Deus. Sim, para que você restabeleça a palavra de Deus na sua caminhada, na sua família, quem sabe até no seu trabalho. Deus vai te dar a oportunidade de restabelecer, mas sem, nós não podemos ficar. Nós não podemos ficar sem Jesus, nós não podemos ficar sem a palavra, nós não podemos ficar sem sermos aquilo que chamou o Senhor para sermos, sacerdotes nesse tempo e na sua presença, para que a glória de Deus seja manifestada. Se posicione de acordo com a vontade e o querer de Deus, porque Ele é o Deus verdadeiro. Aleluia! Deus te abençoe e até o próximo Palavra de Hoje aqui. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.